Bom, hoje o Na Sala de Casa vai ser aqui de São Paulo. Eu cheguei agora de um dia na rua e eu senti no meu coração que eu tinha que gravar, que eu tinha que aproveitar o que eu tô sentindo agora pra falar. E a ideia do Na Sala de Casa é conversar, né, sem roteiro, falar o que eu tô sentindo, falar o que eu acho de arquitetura e contar um pouco sobre as minhas experiências, né? Eu tô, assim, muito emocionada. Eu já morei aqui em São Paulo um tempinho, né? Fiquei 3 meses aqui que pareceram 3 anos. Há 3 anos atrás, o número 3 se repete bastante na minha vida também. E, e eu trabalhei muito. Foi um trabalho, assim, que me exauriu ao extremo. Eu pegava 3 horas de condução todos os dias, de metrô. Depois pegava Uber, porque a estação era longe de onde eu morava. Então, muitas vezes eu chegava, tipo, 9 horas da noite, e aí Uber aqui em São Paulo é um pouco complicado, eles cancelam bastante. Onde eu morava era do lado de Paraisópolis. E eles cancelavam muito, então às vezes eu tinha que ficar esperando lá na frente da estação do metrô, tipo, mais 1 hora. E toda vez que isso acontecia, eu tinha muita vontade de chorar, porque eu tava muito cansada, porque eu tinha saído muito cedo. Era 10 horas da noite, eu ainda não tinha conseguido Uber, eu tava com fome, no outro dia eu tinha que acordar cedo, sair de novo, e eu sabia que isso ia se repetir. Então, assim, foram 3 meses de muito aprendizado, mas nessa época da minha vida, foi um ano que todas as coisas da minha vida pareciam que estavam dando errado. Tudo. A arquitetura não estava acontecendo mais, o audiovisual também não estava acontecendo mais. Eu tive uns problemas pessoais com amizades no trabalho e me doeu muito na época. Eu chorei muito, foi muito difícil. Eu me senti muito traída, e aí eu recebi uma oportunidade de trabalho aqui em São Paulo. Eu cheguei aqui, não era nada do que tinham prometido pra mim. E eu e o Gabi é meu marido, a gente passando por uma situação financeira tenebrosa. Eu tava ganhando muito mal, só que o que eu ganhava aqui eu mandava pra ele, porque ele tava sem emprego lá, ele ficou em São Paulo, ou ele ficou em Maringá, eu aqui em São Paulo. Então, tipo assim, eu mandava, sei lá, 70% do meu salário pra Maringá e eu ficava aqui em São Paulo vivendo, tipo, com R$ 1.000, tá ligado? Eu tinha R$ 1.000. Tava morando de favor, mas R$ 1.000 em São Paulo não é nada, gente. Tipo, qualquer Uber que você pega pra ir 3 quadras é R$ 20. E eu tinha que pegar Uber todo dia, metrô todo dia. Eu fazia marmita, fazia mercado. Eu tava na casa da minha prima e do marido dela, eles me ajudaram muito. Então, assim, foi uma época muito tenebrosa e eu chorava todos os dias. Eu chorava todos os dias. Eu me sentia um fracasso, eu achava que as coisas não iam dar certo. É, assim, uma sensação de impotência, de que tudo que eu fazia não ia pra frente, e esse sentimento ele me tomava conta e juntava com o cansaço. E foi muito punk. Foi em 2023, assim, foi muito punk. Eu precisava passar por isso, porque eu tinha uma ideia de que São Paulo era um mar de maravilhas, né? Eu achava que eu só ia ser alguém se eu viesse pra cá, se eu fosse reconhecida aqui. Era uma coisa que eu tinha enfiado na minha cabeça, que eu precisava entender que não fazia sentido nenhum. E aí, depois de 3 meses, eu voltei pra Maringá. A gente tava afundado em dívida, eu e o Gabi. Não tinha dinheiro pra nada. Mas pelo menos eu tava em casa, tava perto do meu marido, tava perto da minha família. E eu larguei tudo. Eu larguei a arquitetura, eu larguei o audiovisual. Aqui em São Paulo eu vim trabalhar com produção no geral. Produção de evento, né? E eu larguei tudo. A gente não tinha vínculo, não tinha vínculo trabalhístico nenhum, né? Só freelance. E voltei pra Maringá. E aí eu fui trabalhar numa loja de roupa de criança. Meus pais abriram uma loja e eu fui trabalhar com eles. Eu fiquei 2 anos lá. E nesses 2 anos eu fui me reconectando.
fui me reconectando comigo, fui me entendendo. Eu não queria falar de arquitetura, eu não queria falar de criatividade, eu não queria falar de criação, eu não queria falar de audiovisual. Tipo assim, gente, eu limpei isso dentro de mim, porque eu fazia mal pra mim mesma, eu era muito carrasca minha. Ganhei prêmio, né, de melhor diretora de arte com o longa-metragem que eu fiz. E pra mim era uma bosta, não tava bom. Nada que eu fazia eu achava que era bom. E aí, esse distanciamento, né, de você sair de onde você tá e ver de longe, foi maravilhoso pra mim. Eu tinha horário pra trabalhar, então eu trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde, escala 6 por 1 é pesado, mas eu tinha horário pra entrar, horário pra sair, eu não levava trabalho pra casa, eu tava num ambiente confortável porque era a loja dos meus pais, tinha bastante responsabilidade, mas assim, muito mais fácil do que eu tava acostumada, né? Porque arquitetura e cinema são coisas assim, gente, é um mundo de responsabilidade. É muita responsabilidade, é muita pressão, é muito dinheiro, são muitos prazos, cliente gritando, fornecedor que dá errado, cenário que você tem que criar do dia pra noite com R$ 2 um sonho, né? E de repente eu tava num lugar que eu só vendia roupa de criança e eu fiquei responsável pelas mídias, então eu aprendi a desenvolver essa facilidade com a câmera, mas eu não pensava em voltar para arquitetura. Não pensava de verdade, não pensava. E eu levei isso pro mundo espiritual, assim, né? Soltei isso pro mundo espiritual. Tipo assim, eu não sei, eu acho que eu tinha alguma cura que eu precisava fazer espiritual, porque era muito profundo esse meu relacionamento de megera comigo mesma, e de não conseguir reconhecer que eu era boa. E aí eu fui fazer outras coisas. Fui resgatar relacionamentos que estavam afastados, que me doíam. Fui viver outras coisas, sabe? Fui curar outros traumas. E aí, de repente, surge uma oportunidade para voltar para arquitetura. E eu vou amadurecendo essa ideia, que foi a Casa Joana. Enfim, gente. E aí aparece essa oportunidade de fazer um projeto de um stand, que era uma coisa que eu também tinha muita vontade de fazer. Eu tive a oportunidade há um tempo atrás, há uns 5 meses atrás, mas não rolou porque era um projeto muito grande, ia ficar muito caro, e eles optaram por uma pessoa que fez uma coisa mais simples e era mais barato, tudo bem. E aí surgiu essa oportunidade de stand que veio de mulheres, inclusive, né? Mulheres me veem trabalhando, elas gostam do meu trabalho, amo vocês. E me deram essa oportunidade. E o stand era aqui em São Paulo. Então, assim, a vida é muito louca. Eu nunca pensei que eu ia estar aqui trabalhando. Eu nunca pensei que eu ia estar. Que ia estar acontecendo tudo isso que está acontecendo na minha vida, assim. São muitas coisas que têm acontecido. Eu voltei para arquitetura, né? Que eu lancei o Estúdio Papiro faz 4 meses. E eu já tô aqui. E as coisas estão acontecendo. E aí hoje eu tava aqui. Hoje eu tirei pra turistar, amanhã eu vou trabalhar. Aí eu tava aqui andando em São Paulo e tal. E vendo coisa e comprando coisa e turistando mesmo, né? E eu fiquei muito emocionada. Eu chorei bastante. Porque, cara, foi muito punk. Eu tô com 33 anos, beleza, eu sou nova, mas assim, eu tô no mercado de trabalho há quase 10 anos. E agora que tá acontecendo as coisas, sabe? E agora que eu sinto que eu tô pronta também. Tem isso, né? A gente tem que estar pronta porque a gente vai viver. E eu fiquei emocionada e eu vou celebrar cada etapa. Eu vou celebrar cada momento, cada coisa que acontecer comigo, eu vou celebrar de verdade. Eu vou estourar champanhe, eu vou beber uma cerveja, eu vou gritar de alegria, eu vou dar pulinhos de felicidade, eu vou, tipo, celebrar, porque eu mereço e porque eu sei o quanto foi punk chegar aqui. Então, eu vou compartilhar tudo isso. Para algumas pessoas, talvez isso não signifique nada. Talvez alguém assista e fale assim: nossa, grande coisa, né? Nossa, fechou um projeto lá em São Paulo. Mas para mim, é o universo, gente.
pra mim, isso aqui tá sendo o supra-sumo. Entende? Então, assim, eu vivo a minha verdade, eu vivo a minha vida, né? O que eu passei, o que eu tive que passar pra chegar até aqui. Então, o Na Sala de Casa hoje vai ser aqui em São Paulo, numa sacada, aqui na Rua Consolação, no DDD 11, porque eu estou aqui, porque eu vim acompanhar a montagem de um stand numa feira nacional em São Paulo. Então, assim, gente, só alegria, entendeu? É só alegria. Vamos comemorar, porque eu tô muito feliz. E é isso, gente. Não tô falando de meritocracia, eu não tô falando nada desses assuntos. Tô contando o que aconteceu comigo. E se isso bateu em você, se isso reverbera em você, se você tá passando por um momento difícil, segura a onda, velho. Segura a onda e reza bastante. Ora, faz seus banhos, faz o que for necessário. Porque às vezes a cura também não tá só no fazer todo dia, mas também tá dentro da gente, sabe? Tá em entrar em contato com a parte espiritual. E as coisas, todas elas estão juntas. É isso, gente. Esse foi mais um Na Sala de Casa. Espero que vocês tenham gostado.